Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso de SQL Profissional. Sou o Fabrício Vaz. Vamos continuar a parte query. Vimos em aulas anteriores as funções de sistema, do próprio SQL, do SQL Server. Vamos ver agora o que são funções escalares no SQL Server. As funções escalares, pessoal, ela é muito utilizada. Ela é um grande diferencial aí de um bom DBA, de um bom administrador, é estar conhecendo as funções escalares. As funções, pessoal, elas se parecem muito com as funções utilizadas em programação, tá? A teoria é a mesma, Então, o que são funções escalares? A função escalar do SQL Server usa um ou mais parâmetros e retorna um único valor. As funções escalares ajudam a simplificar seu código. Exemplo, você pode ter um cálculo complexo que aparece em muitas consultas, em muitas partes aí do seu banco de dados. Em vez de incluir a fórmula em cada consulta, você pode criar uma função escalar que encapsula a fórmula e a usa em cada consulta. Imagine que você faz uma função que ela faz uma espécie de uma consulta no banco, tá? E essa função, ela aparece ali 200 vezes em seu banco de dados. E você pode necessitar alterar essa função no decorrer do seu projeto. Então imagine você ter que alterar manualmente 200 funções, 200 pesquisas no banco de dados. O que eu faço? Eu faço uma única função e quando eu for executar essa pesquisa, eu vou invocar apenas essa função. Para que quando você precisar alterar aquele código, você vai alterar somente a função. Então, como é que a gente faz a criação de uma função escalar? Para criar uma função escalar, a gente vai usar o create function da seguinte forma, Create function. Eu posso ou não especificar o esquema, lembrando que se eu não especifico o esquema, eu vou lá no esquema padrão, que é o DBO, Database Owner, Mas caso eu tenha um esquema, eu devo estar especificando o esquema que essa função pertence, e vem com o function name aqui, e o parameter list. Return data type s. A partir do s, eu vou colocar um begin, vou criar o código, vou especificar qual vai ser o valor de retorno e vou dar um end. Quem já programa em Java aí, viu que é bem parecido com as funções em Java. Então vamos lá. Primeiro, especifico o nome da função, a palavra-chave create function. O nome do esquema é opcional. Se você não especificar explicitamente, você usará o DBO por padrão. Segundo, especifique uma lista de parâmetros entre parênteses após o nome da função. Terceiro, especifique o tipo de dados do valor de retorno para a instrução return. Finalmente, inclua a instrução return para retornar o valor dentro do corpo da função. Aqui eu tenho um exemplo de função. A gente está criando uma função aqui, olha, create function chamado UDF Net Sales. Ela pertence aí ao esquema Sales. Então, eu venho com create function, eu venho depois declarando algumas variáveis, Eu declaro a variável quantidade do tipo int, list price do tipo decimal e desconto do tipo decimal também. Eu defino aqui o return, que vai ser um decimal, s, coloco o begin e coloco a palavrinha return e vou especificar o que vai ser retornado nessa função. O que ele retorna aqui? A quantidade vezes o list price vezes 1 menos discount. Então ele está colocando aqui um cálculo de desconto aí. Então eu tenho aqui o que? Um cálculo de uma venda do tipo net, uma venda aí que já vai ter o desconto, uma venda qual que é o valor real de venda. Essa que é a função. Imagine que eu posso necessitar de calcular esse preço, esse net sales, diversas vezes no meu sistema. Então eu crio uma função. Caso tenha alguma alteração na regra de negócio, de como isso acontece no banco de dados, eu venho e altero somente aquela função. Quando eu for chamar uma função escalar, você chama uma função escalar como uma função interna. Por exemplo, a seguinte instrução demonstra como chamar a instrução UDF Net Sales. Então está aqui, eu faço um select e já venho aqui especificando o que?
o nome daquela função, eu devo passar um parâmetro. Lembra que a gente tem que sempre estar passando um parâmetro. Ok? Aqui eu estou passando um parâmetro. Eu estou passando aqui 3 parâmetros. Quais são esses 3 parâmetros? Está aqui, ó, quantidade, list price e discount. Então, estou passando aqui os 3 parâmetros, ok? E vamos ver. Select, né, order ID, o ID dos pedidos. Eu faço uma soma aqui, né, do net sales, né? Venho aqui com os parâmetros net amount. From, de onde? Da tabela order items. Eu faço um agrupamento, um group by, né? Order ID, e faço também uma ordenação, né, pelo net amount aí, ok? Que é a soma do valor net. O valor net, pessoal, é o valor líquido. Então, nos Estados Unidos, quando eu falo net sales, né, são as vendas com valor líquido, descontando desconto, impostos, né, uma série de coisas. Eu posso também modificar uma função escalar. O create function, eu faço o quê? Eu faço a criação de uma função escalar. O alter function, eu faço o que? Uma alteração, né, de uma função escalar. Tá aqui, ó. Para modificar uma função escalar, que você usa em alter, em vez da palavra-chave create. Né? Então tá aí, ó, alter function. Eu venho e passo o esquema opcional ou, né, e depois o nome da função. E venho da mesma forma, o dado que será retornado, e faço o begin e crio ali, né, o bloco de execução. Observe que você pode usar a instrução create ou alter para criar uma função definida pelo usuário. Se ela não existiu, para modificar uma função escalar existente. Create eu vou criar, o alter eu vou alterar. Agora, quando você não tem certeza, né, isso acontece muito, né, no ambiente de produção. Eu preciso fazer essa criação dessa função, mas eu não tenho certeza se essa função já existe. Isso pode acontecer. Né? Eu vou criar uma função, mas eu não sei se ela existe. O que eu posso garantir? Eu coloco aqui, ó, create or alter function. Ou seja, se a função não existir, ele faz o create. Ele cria a função. Se a função já existir, ele faz o alter e faz aí a alteração da função. Eu faço um retorno, data type, né? Coloco um begin, venho com um bloco de execução e o valor que vai ser retornado, né? Removendo uma função escalar. Para remover uma função escalar existente, você usa a instrução drop function. Tá? O drop function eu vou estar removendo uma função escalar. Por exemplo, para remover a função UDF net sales, você usa a seguinte instrução: drop function, né? Sales, que é o esquema, ponto UDF net sales. Notas da função do SQL Server. Aqui estão algumas dicas importantes das funções escalares. As funções escalares podem ser usadas em qualquer lugar na instrução SQL Server. Então, em qualquer lugar eu posso estar inserindo aí uma função escalar. A função escalar aceita um ou mais parâmetros. Tive uma parte com 3 parâmetros, mas que retorna apenas um valor. Portanto, deve incluir uma instrução de retorno só apenas, né? As funções escalares não podem atualizar dados. Elas podem acessar os dados, mas isso não é uma boa prática. As funções escalares podem chamar outras funções. Então, eu posso criar uma função chamando ali outra função. Ok, pessoal? Então, vimos aí, temos uma parte aqui, não, está repetindo essa parte aqui. Então, finalizamos aí, né, a parte teórica de função escalar. Vamos para a próxima aula, para uma parte prática aí, utilizando as funções escalares. Ok, pessoal? Então, vamos lá e até a próxima aula.